Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fernando Paiva, para quem não me conhece. Esse canal existe exclusivamente para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E nós estamos em uma série de vídeos sobre o Sermão do Monte. Nós paramos no vídeo passado no versículo 26 do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. E nós agora queremos continuar a leitura no versículo 27 do capítulo 5, onde a palavra de Deus assim nos diz: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e joga-a fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o corpo para o inferno. Também foi dito: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe documento de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de uma mulher, a não ser por causa de infidelidade, torna-a adúltera, e quem se casa com a divorciada comete adultério. Amém. Que o Senhor Deus seja comigo em nome de Jesus. Aqui nesses versículos, o Senhor Jesus está comentando o mandamento não adulterarás, um dos 10 mandamentos dados por Deus a Moisés. No vídeo passado comentamos sobre o mandamento não matarás. E agora falaremos então sobre esse mandamento: não adulterarás, não cometerás adultério. O Senhor Jesus disse: ouvistes que foi dito, não adulterarás. E as pessoas em Israel no Antigo Testamento receberam este mandamento e o povo dos tempos do Senhor Jesus conhecia-o muito bem, mas não o compreendia na sua essência. Assim como muitos hoje, inclusive dentro das igrejas, não compreendem com profundidade o caráter santo e perfeito dos mandamentos de Deus. Não cometerás adultério, então, para aquelas pessoas significava simplesmente que não se podia, dentro de um casamento, trair a pessoa, o cônjuge, com outra pessoa, ter uma relação sexual ilícita com outra pessoa, que não o cônjuge. Era o que as pessoas entendiam desse mandamento. E o Senhor Jesus diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. O Senhor Jesus, quando diz eu, porém, ele demonstra aqui a sua autoridade de filho de Deus e de Deus para poder explicar qual é o sentido pretendido pelo próprio Deus quando deixou a sua lei. E nós percebemos aqui de cara que é algo muito mais profundo do que as pessoas imaginavam. O adultério, então, ensina-nos o Senhor Jesus, começa no coração. Não é necessário que haja a atitude, ou seja, que se consume o adultério na prática. Não é necessário, para que Deus, no seu conhecimento total, na sua onisciência, veja que existe adultério no coração de alguém. Então, o olhar lascivo, o olhar com desejo, o olhar para com uma mulher que não é esposa, uma mulher com quem determinado homem não tem aliança, esse olhar é considerado adultério perante Deus. E o Senhor Jesus diz em seguida algo que é assustador. Se o teu olho direito te faz tropeçar, disse Jesus, arranca-o e joga-o fora. E ele prossegue dizendo: se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e joga-a fora. Isso é assustador. O Senhor Jesus não está dizendo para alguém fazer isso literalmente, mas certamente esses 2 versículos 29 e 30 nos dizem que é necessário, se alguém tem algo que o faz cair em adultério,
que o faz tropeçar e pecar contra Deus nesse mandamento, então a pessoa deve abrir mão, seja do que for, ainda que algo valioso para aquela pessoa. Ela deve abrir mão para evitar de cometer um adultério na prática. Então o crente no Senhor Jesus, aquela pessoa que nasceu de novo, quando percebe que algo é uma armadilha, é uma cilada, leva tal pessoa, ou pode levar tal pessoa a consumar um pecado, essa armadilha, essa cilada, essa pedra de tropeço deve ser arrancada da vida da pessoa. É necessário esse temor, é necessário esse cuidado, esse zelo. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, escreveu assim: foge das paixões da mocidade. A Bíblia nos ensina a fugir do pecado. E o pecado, como vimos, ele começa no coração. E o Senhor Jesus nos chama a atenção àquilo que te leva a pecar, aquilo que te incentiva, que faz com que você sinta desejo de cair em pecado. É isso que você tem que abrir mão. O que é que pode potencialmente te conduzir a cometer um adultério? Qual situação? Qual ambiente? Quais companhias? Quais circunstâncias? O que é que pode servir de pedra de tropeço, de incentivo para que você cometa esse pecado terrível? O Senhor Jesus está dizendo: tira isso da sua vida. Livre-se dessas companhias. Livre-se desse ambiente. Livre-se dessas amizades. Livre-se dessas práticas. Cada um sabe o que é tentação para si. O Senhor Jesus está dizendo com toda clareza: abra mão dessas coisas. Não pratique essas coisas. Não ande com tais pessoas. Não frequente tal ambiente. Não continue a fazer determinada coisa que você antes fazia, porque isso potencialmente te conduz ao adultério. E o Senhor Jesus menciona aqui ter todo o corpo lançado no inferno. Isso é terrível. Mas a palavra de Deus de fato diz que aquele que vive na prática reiterada da prostituição, da lascívia, da pornografia, de qualquer espécie de sexualidade depravada, ilícita, contrária ao padrão de Deus, qualquer pessoa que vive assim reiteradamente sem arrependimento não pode ter salvação, não pode entrar no reino de Deus, porque é incompatível com a santidade do nosso Deus. Então o Senhor Jesus faz essa exortação forte e firme e que precisa ser levada muito a sério por cada um de nós. E ele prossegue: também foi dito, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe documento de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, torna-a adúltera, e quem se casa com a divorciada comete adultério. Muito bem, aqui é mencionado o divórcio. Se nós nos lembrarmos do texto de Gênesis, a palavra de Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea. E a palavra de Deus prossegue dizendo: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. Pois bem, queridos, o casamento, essa instituição tão atacada hoje em dia, do qual se faz tão pouco caso, e o divórcio, algo tão comum, e que acontece pelos motivos mais banais. Nos tempos do Senhor Jesus, o divórcio já existia. Antes, no Antigo Testamento, o divórcio já existia, já estava banalizado. Por isso, como proteção para a mulher de quem o homem se divorciava, foi dado no Antigo Testamento essa ordem, de que aquele que se divorciar de sua mulher, desse a ela carta de divórcio. Por quê? Porque a mulher,
poderia ser apedrejada até a morte se fosse considerada adúltera. E a carta de divórcio era então uma espécie de salvo-conduto que provava que aquela mulher não adulterou, não traiu o esposo e não poderia receber aquela pena extrema. Mas o Senhor Jesus estava dizendo que aquilo era muito pouco, porque a vontade de Deus é que o casamento se mantenha, que o divórcio não aconteça. Marido e mulher fizeram uma aliança e Deus abençoou essa aliança. E ela não pode ser quebrada sem pecado. É impossível que a aliança entre o homem e a mulher, através do matrimônio, seja quebrada sem pecado. Não é possível. E o Senhor Jesus diz claramente: existe um e somente um motivo que justifica o divórcio, que é o adultério, relações sexuais ilícitas, traição, pornografia. Então, a parte inocente na história pode pedir o divórcio, porque a aliança foi quebrada. E não há outro motivo lícito perante Deus. E nós percebemos que houve pecado. Ainda que uma parte seja inocente, ela não tenha traído o cônjuge, ela foi traída. Por outro lado, a outra parte pecou. Não existe divórcio sem pecado. E a palavra de Deus não legitima o divórcio por motivo nenhum, a não ser infidelidade e para a parte inocente. E o Senhor Jesus então prossegue: todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, outras traduções vão falar, a não ser por relações sexuais ilícitas, torna-a adúltera. E quem se casa com a divorciada comete adultério. Pois bem, aconteceu um divórcio por outro motivo qualquer. Perante Deus, aquela união não se rompeu. Perante Deus, os cônjuges não podem contrair novo matrimônio, encontrar outra pessoa e refazer a sua vida. Não é assim que as coisas acontecem. Casamento não foi feito para acabar. Não é da vontade de Deus que um casamento se desfaça. E se for desfeito por adultério, haverá uma parte inocente no máximo. No máximo, nunca as duas. Recapitulando então o que foi dito, o adultério, a prostituição, começa onde? No coração. Através de pensamentos, através de olhares, ali começa a nascer o adultério. E é nesse ponto que aquele que teme ao Senhor precisa cortar toda a possibilidade de que o adultério se concretize. É aí. O crente no Senhor Jesus não pode arriscar, não pode brincar com o pecado, não pode brincar com a sua velha natureza. Deus nos aconselha através da pessoa do Senhor Jesus Cristo: foge, corta da sua vida o que quer que te faça cair no pecado, ou possa potencialmente fazer com que você caia do pecado. Corta, evita isso. O que esse texto então tem a dizer a cada um de nós hoje? Meu querido, você que me assiste, avalie no seu coração. Qual é a visão que você tem, qual é o entendimento que você tem sobre amor, sexualidade, casamento? O que você pensa dessas coisas? Que o Senhor fale ao seu coração através dessa mensagem. Se você é casado, que o seu casamento seja abençoado, que você ame o seu cônjuge, o valorize, o respeite como a pessoa mais importante desse mundo para você. Se você é solteiro, procure uma aliança, alguém com quem você queira dividir a sua vida e nunca mais sair de perto dessa pessoa. Deus fale ao seu coração. Deus te abençoe.
em nome de Jesus.